uma vida humana inteira, gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, sem edição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. Imagina só a seguinte situação: um homem trancado sozinho num espaço pequeno, sem roupa, sem comida, sem poder ter contato com mais ninguém, servindo praticamente durante mais de um ano como um rato de laboratório em uma experiência que mais parecia uma tortura. Você provavelmente deve achar que eu tô falando de algum filme, mas e se eu te disser que tudo isso aconteceu de verdade? E tudo isso só para servir de entretenimento para as pessoas e, é claro, a produção ganhar muito dinheiro. Nesse vídeo vocês vão conhecer o caso Nasubi, ou Nasu em japonês, né? O reality show mais absurdo da história, o show de Truman da vida real. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta você já tá ligado. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos. Lá tem vários jogos como o Crash, o Double, o Mines, onde você pode jogar e ganhar dinheiro, ou também perder. Então é bom sempre ter responsabilidade, é claro. Bom, para vocês entenderem, vamos jogar um aqui. Pessoal, vamos começar aqui pelo Mines. O Mines é o meu preferido. A gente escolhe aqui o número de minas, né? Vou colocar 4 minas. Vamos jogar 1000. Lembrando que a gente não pode clicar na bombinha, tem que clicar nos diamantes. Olha lá, quanto mais diamante, maior vai aumentando. Quanto mais diamante, maior é os seus ganhos aqui, ó. Já achei 2 diamantes. 3, ó, 1600. 4, ó, já começa a apertar o coração já, ó, 1900. 5, vamos mais um? Ó, já dobrei, mas vamos mais um. Deu bom. 3000, vou retirar. Já era. Ó, multiplicamos em 3 vezes, cara. Os depósitos podem ser feitos por boleto, cartão de crédito, Pix, que é o mais recomendado, é o mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo na Blaze, usa o código aqui do canal, não adivinhe, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas. Boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. Bom, a gente sabe que no Japão existe vários tipos de programas, realities, de gosto bem duvidoso mesmo, coisa bem bizarras, para dizer o mínimo. Agora, o que a gente vai ver hoje aqui passa de todos os limites da loucura. É o tipo de coisa que você só deveria encontrar talvez em sites obscuros ou lá na Deep Web. Simplesmente por se tratar de uma tortura mostrada ao vivo para milhões de pessoas 24 horas por dia. O reality de Nasubi. No final dos anos 90, um show perturbador se tornou popular no Japão. Nele, um jovem comediante chamado de Tomoaki Hamatsu, mais conhecido como Nasubi, ele ficou preso por um ano enquanto mostrava sua dramática rotina para milhões de telespectadores lá no país asiático. Mas antes da gente ir direto para o reality em si, vamos apresentar toda a história de Nasubi e também do programa. O Japão sempre se destacou por ter vários programas de televisão ou programas de variedades onde os participantes devem realizar coisas absurdas, diferentes, para poderem ganhar o prêmio máximo. Existe até muita paródia com isso, né, em filme americano, em séries americanas, né? Os produtores normalmente parodiam esses shows aí bizarros que acontecem no Japão. É tipo lá o Domingão do Faustão, um programa do Silvio Santos com aqueles desafios que a galera faz para ganhar, só que elevado a níveis milhões de tão bizarros que são. Bom, em 1998 existia um programa chamado de Susuno Denpa Shonen. Era um reality show transmitido pela TV, né, o canal Nippon TV, onde realizava ali então vários testes com seus participantes para poderem obter um prêmio importante. Durante os 4 anos em que o programa esteve no ar, foram realizados cerca de 20 desafios, onde o mais popular foi intitulado de Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu, traduzindo, Prêmio da Vida do Denpa Shonen. E nele, o concorrente Tomoaki Hamatsu, ele foi o vencedor e com isso ganhou o direito de entrar num desafio.
O Tomoaki, na época com 23 anos, ele quis entrar num concurso para se tornar o mais popular, conseguir alavancar a sua carreira de humorista, mas mal sabia ele que depois de viver uma realidade semelhante à do filme Show de Truman, a sua saúde mental iria para o espaço, né, e a sua vida mudaria para sempre. O começo do show. Após vencer a opção lá de participar do desafio, o Nasubi foi vendado então e levado para uma sala com alguns serviços básicos lá dentro, como água encanada, aquecimento, eletricidade, não podia ter nenhum contato social com o exterior, tudo, absolutamente tudo se limitava apenas às interações dele com a equipe de produção do programa, enquanto tudo era transmitido ao vivo para todo o país. E o pior, ele nem sabia disso. Um detalhe, quando ele se inscreveu para participar do reality, ele viu que a vida dele poderia melhorar, ganhar fama, dinheiro, só que nunca mencionaram para ele as regras do jogo, né? Parece até mentira isso, ele entrou lá dentro então e não fazia ideia do que estava acontecendo, o que poderia acontecer, para quem estava sendo transmitido. Olha que bizarrice. Ao entrar no espaço, a produção pediu para que o comediante se despisse completamente diante das câmeras, mantendo ali as suas áreas íntimas cobertas por uma animação de berinjela, né, fazendo uma brincadeirinha com o seu nome artístico, que Nasubi ou Nasu em japonês, né, significa berinjela. Bom, no vídeo a gente consegue perceber o olhar de assustado até mesmo do Tomoaki, né, já que ele parecia até mesmo estar prevendo o pior. O espaço onde ele permaneceu por 335 dias era composto por uma mesa, um telefone, uma pequena cozinha, um banheiro, uma estante com revistas e muitos envelopes, e foi ali que o jogo começou. Isolado e sem comida, a sua missão era participar de sorteios, né, como se fossem concursos e tal, que eram bem comuns da época e eram anunciados nas revistas que ele tinha lá em seu poder, onde daí ele enviava os envelopes com os requisitos para participar desses sorteios, concorrer aos prêmios. E a loucura disso tudo, o desafio dado a ele pelo programa, foi que ele teria que ganhar 1 milhão de ienes por meio desses concursos, dessa metodologia de concursos. Bom, agora vocês entendem um pouco do porquê ele ficou mais de 1 ano encarcerado. E era melhor ele ganhar mesmo, já que ele passava o dia todo participando de sorteios e mais sorteios, né? Porque ou era isso ou ele morreria de fome. Até as coisas que ele ganhava para comer tinha que vir desses sorteios. Então, o Nasubi ele já era magro, até ele conseguir ganhar o seu primeiro sorteio foi uma briga, uma luta. Ele ficou lá as primeiras semanas em estado crítico, sendo exposto em rede nacional de maneira extremamente vexatória, até que ele finalmente conseguiu ganhar então o seu primeiro prêmio. A popularidade do programa. A mente do ser humano, ela é uma coisa de louco, né, galera? Quando ela quer ir pro lado ali da perversidade, da maldade, desse entretenimento onde uma pessoa tem que sofrer para outra ficar feliz, né? Esse reality mostra o quão doentia a mente do ser humano pode ser, né? Primeiro, a dos produtores, é claro, e também de quem deu o aval para um reality show bizarro desse poder acontecer, e a outra mesmo do próprio público, já que era um absurdo sendo assistido por mais ou menos aí em torno de 17 milhões de pessoas ali no Japão, que ficavam consumindo e vendo a desgraça do Nasubi e o desenvolvimento de uma loucura de um homem ao vivo, um homem coringando ao vivo. A sua drástica perda de peso começou a ser vista dia após dia, onde só ele sobrevivia bebendo água e o mínimo do mínimo dos prêmios que ele ganhava, né? Pra você ter uma ideia, quando ele ganhou um saco de arroz, ele teve de consumir cru, devido a faltas de panela no espaço para ele poder preparar aquilo. Quando o arroz acabou, a sua única fonte de alimento veio de comida de cachorro enlatada que ele também tinha ganhado nesses concursos, nas revistas. Dada a falta de comunicação dele e a socialização com as pessoas, né, o comediante ele começou a conversar com um bicho de pelúcia que ele havia ganhado ali anteriormente, no qual ele deu o nome de Binasu.
Diante de sua nudez total, o Nasubi ele nunca conseguiu também se cobrir com roupas, a não ser algumas roupas femininas que ele tinha ganhado também nesses sorteios, e nem isso ele conseguiu usar direito porque eram muito pequenas. A popularidade do show só foi aumentando de maneira tão grande, né, com o passar das semanas. Os fãs, os paparazzis, a imprensa em geral começaram então a pesquisar, tentar encontrar na onde que estava acontecendo esse reality para irem até lá. Mas a fim de descobrirem mesmo, porque o mais doido é que esses fãs, essa galera, a imprensa que foi lá, eles não foram pra resgatar o Nasubi, eles só foram pra ver onde é que era, né? Eles queriam continuar assistindo o show. Então, quando descobriram, os produtores tiveram que enfaixar o Nasubi para transferi-lo para outro local, né? Dando o argumento ali, meia boca, de que serviria para ele aumentar a sorte, já que ele não tava com tanta sorte assim, né? Objetivo alcançado, mas... Bom, depois de passar mais um tempo então no novo local, o Nasubi já estava completamente diferente de quando começou, quando entrou no programa, né? Tanto fisicamente mesmo quanto psicologicamente. Acho que isso era o principal, né? O cara estava ficando completamente louco e não era pra menos. Como eu disse, o cara estava coringando ao vivo, ele coringou. Nessa experiência toda, o Nasubi já havia conquistado vários prêmios importantes, como uma bicicleta, uma televisão, um videocassete, um console ali, PlayStation e um jogo, que acabou se tornando então o seu centro de entretenimento por 3 dias seguidos. Pelo menos tivesse um God of War lá pra ele jogar, né? Bom, até que num belo dia, ele finalmente alcançou a marca de 1 milhão de ienes do prêmio. Como prêmio, o Nasubi ganhou então um dia de princeso, digamos assim, lá na Coreia do Sul. Então ele se vestiu, né, arrumaram roupas boas pra ele, viajou, se divertiu, comeu o que ele nunca tinha comido, enfim, talvez foi o seu único momento de alegria depois de tanto tempo de sofrimento. O programa providenciou a Nasubi um dia maravilhoso, né? Talvez pudesse ser o melhor dia dele, ainda mais depois de tudo que ele tinha passado para conseguir aquilo. Mas o reality estava dando muita audiência, e os produtores não poderiam largar o osso, simplesmente, um sucesso tão grande assim, e largar de maneira tão simples. Foi então que no final do dia eles pediram para que o Nasubi colocasse uma venda novamente, e depois ali de uma viagem de 5 horas, quando o Nasubi chegou, ele viu que a brincadeira, o show, ainda não tinha acabado, que mentiram para ele que seu pesadelo continuaria, né? Isso é praticamente um sequestro e cárcere privado, né? Como que isso foi ao ar? Bizarro, né? Bom, a cara de tristeza dele, né, era nítida quando a gente olhava, né? Imaginem só o desespero do cara, né? O fato é que ele tinha ali mais uma missão a cumprir. O Nasubi foi novamente vendado, colocado de novo num quarto semelhante ao que ele estava, né? E a sua missão agora era alcançar a quantia necessária para obter o prêmio da passagem de volta para o Japão, né? Só que a produção imaginou que ele ficaria lá por mais, sei lá, 300 dias, mais um ano, né? Então seria bastante conteúdo, bastante gente assistindo por muito tempo, né? Eles iam ganhar muito dinheiro. No entanto, os caras não foi muito bem isso que aconteceu, né? Como o Nasubi tinha ganhado muita experiência em participar desses sorteios, desafios, ele conseguiu meio que desenvolver uma metodologia ali que ele conseguia ganhar mais rápido as coisas. Então ele obteve os lucros necessários para a viagem dele de volta em semanas, né? E deixou os produtores desapontados, porque não era isso que eles queriam. E os caras foram tão arrombados mesmo que do nada eles mudaram a regra, né? Eles elevaram a meta do Nasubi, que agora ele tinha que conseguir mais grana ainda, porque ele teria que viajar de primeira classe, não na mais barata. O fim do show. Depois da sacanagem que fizeram, né, até o público acabou ficando revoltado. Acharam que o Tomoaki não iria aguentar, então ele iria dar um jeito de desistir disso, mas o jovem tinha virado um especialista de mão cheia, e ele acabou alcançando essa nova meta em mais algumas semanas, conseguindo, apesar de todos os esforços contrários da produção, retornar ao seu país de origem. Já no seu país natal, o Nasubi foi novamente vendado e colocado em outro local. Logo ele já imaginou que ia começar tudo de novo, ia para outro local,
ter que servir de entretenimento. Então, antes de receber as instruções do que ele deveria fazer, ele já começou a se despir novamente, porque achou que aquele inferno ia continuar, só que ele não fazia ideia de que o local onde ele estava era o estúdio do canal de televisão. Então acabaram levando ele dentro de uma caixa bem pro meio do estúdio, junto com centenas de pessoas, e para finalizar esse show de horrores, olha só o que aconteceu. Olha só o estado de choque que o Tomoaki ficou, né? Eles conseguiram deixar o cara mais constrangido ainda, depois ainda foram entrevistá-lo, ele estando nu, ali, de boa, fazendo piadinha, uma coisa totalmente sem noção. Vida após o show de horrores. Obviamente, depois de aparecer no reality, o Nasubi ele ganhou muita fama, acabou virando uma espécie de lenda lá no Japão, mas o preço que ele pagou por tudo isso foi muito alto. Ele levou cerca de 6 meses para poder se acostumar a ter uma vida normal de volta, né? Devido, é claro, à falta de socialização dele enquanto esteve no programa ali durante mais de um ano. Depois dessa experiência, o Nasubi não quis mais seguir a carreira de comediante, então ele conseguiu alguns papéis na televisão japonesa como um ator. E hoje, apesar de ainda sofrer alguns traumas permanentes, né, ele se dedica a ações humanitárias. Em 2016, até escalou o Monte Everest a fim de arrecadar fundos para a prefeitura de Fukushima, após a crise nuclear em março de 2011. Já com relação ao programa, é claro que eles se ferraram bastante, o show foi cancelado devido às alegações de tortura e maus tratos, e nenhuma outra versão do show pôde ser feita então, né? Acabou acabando por ali mesmo. E ainda bem, né? Porque se não fosse proibida pelo governo, eu tenho certeza que iria ter mais edições desse programa, e se bobear, talvez até algum canal brasileiro teria comprado os direitos desse programa e teria feito a sua própria versão aqui no Brasil, né? Disso eu não duvido. Bom, essa história é tão cabulosa que com certeza daria um belo de um roteiro para algum episódio de Black Mirror. E comenta o que você achou dessa bizarrice aí. Sabia, cara? Os caras já meteram essa já, velho? Botar um cara ali sendo vigiado, tipo o show de Truman mesmo, cara. Porque no show de Truman ainda era melhor, né? A vida do Jim Carrey lá. Bom, sugestões de vídeo me manda lá no Instagram, @marcelomilo, a gente vê mais tarde. Falou!